Boa noite, estamos aqui na TV Macaguá apresentando o programa Conversas e Entrevistas. O nosso convidado de hoje é o professor Erivan Alonso da Costa. Erivan, graduado em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, tem pós-graduação em Psicopedagogia e tem vínculo como professor da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, do Estado do Rio Grande do Norte e na Prefeitura Municipal de Florânia. Erivan já lecionou no município de Parelhas, Cerro Corá e Lagoa Nova. E ele está conosco para termos uma conversa, um bate-papo falando sobre um balanço das eleições, o que ele pensa, o que ele viu, o que ele observa, suas opiniões. E nós, a TV Macaguá, fica feliz com a presença dos filhos da terra, este homem, que é servidor público e que é um agricultor de essência, Erivan, boa noite. Boa noite, Lucenaldo. Boa noite, produção, meninos maravilhosos aqui. Boa noite, os coleguinhas do outro lado. Boa noite, população. O professor Erivan, ele vem falar um pouco sobre a política no município de Tenente Laurentino, a gestão que passou, a futura gestão, o quadro político do Poder Executivo e Legislativo. E nós que vivemos há poucos dias e estamos vivenciando vitórias, observações, muitos municípios aí, Erivan, ainda fazendo cálculo, um processo de impugnação, infelizmente, a justiça, a parte contábil está vivendo isso. E a Serra de Santana, ela tem um novo quadro político, Tenente Laurentino elegeu o prefeito Inácio Macedo, do Partido Liberal, vice Rafael, e os 9 vereadores, sendo 6 do Partido Liberal e 3 do PSDB. O município de Santana do Matos, foi reeleita a prefeita Maria Alice, do Republicano, vice-prefeito Cacá. Cerro Corá, o ex-prefeito Raimundo Borges Novinho, voltou à prefeitura, ganhou as eleições de Maciel e Graça, atual prefeita. No município de São Vicente, Jane Medeiros foi eleita prefeita, contra o Marcilão Filho, do Solidariedade, e Neguinho Gabriel, do Partido Liberal. A cidade de Florânia elegeu Sancler Medeiros, do Galo, e a vice a Loba, também do PSDB. Venceram Hélio Araújo e Cláudio Pinheiro, Bodó, o prefeito eleito, foi o Marcelo Porto Filho, do PSD, a vice Neuma Assunção, o candidato lá que perdeu as eleições foi o atual prefeito José Ayrton, e a Serra de Santana tem um novo quadro político, com vereadores e vereadoras eleitas, E Tenente Laurentino, nós vamos falar um pouco daqui a alguns instantes, sobre a vereadora mais jovem do Rio Grande do Norte do Brasil, Regiane Macedo. Então, professor Erivan, como você faz na sua início de conversa, vamos falar, fale sobre o balanço da eleição 2020 do Tenente Laurentino, fica à vontade. Sim, muito bem. Veja bem, algumas situações começaram a desandar na campanha e coisas novas surgiram e nós percebemos que do meio para o fim da campanha nós tivemos uma mudança, um cenário de mudança onde candidatos apresentaram propostas e aparentemente o que se está se instalando é uma nova política onde alguns ideais de solidariedade humana estão encaminhando. Está se instalando uma nova política de propostas. Eu não acredito que daqui a 4 anos tenhamos mais as agressões verbais que tivemos, de ambos os lados. Acredito que será uma política mais calma, mais serena. Os discursos serão mais serenos, mais voltados aos anseios da população. É assim que eu vejo e que já está acontecendo. Isso não é para o futuro. Deixe o futuro no lugar dele, como diz nossa colega Tamara, porque isso já está acontecendo.
Professor Ivan, Tenente Laurentino Cruz, né, o município foi emancipado em 1993. Nós tivemos a primeira eleição como município, na verdade, em 94, nós elegemos governador da deputado estadual. Mas para prefeito foi em 96. E foi eleito Ayrton Laurentino Júnior, reeleito, depois Joarimar Tavares, depois Júlio Laurentino volta à prefeitura, depois o Francisco Dantas de Araújo eleito, né? Consegue vencer o atual prefeito na época, Ayrton Laurentino Júnior, e em 2016, né, nós tivemos uma eleição onde a candidata a prefeita do PSDB, Sueli de Araújo, vence Inácio Macedo, né, por 10 votos. E agora, em 2020, né, a Inácio Macedo é candidata a prefeito contra a atual prefeita Sueli. E o que você diz sobre esse contexto? Você, como historiador, sabe muito bem que são muitas variáveis. Principalmente depois da era medieval, onde impérios e governadores definharam causa de desequilíbrios, principalmente financeiros, como você acompanhou muito bem nos seus estudos de história. Isso é algo que tem que hoje ser revisto por políticos eleitos. Eu acredito que tudo o que aconteceu com cada um dos gestores que passou a internet teve algo diretamente a ver com o equilíbrio das finanças do município. E é uma coisa que eu acho que precisa ser revista para que nós percebamos que estes que aí entraram, aqui em internet, nesses municípios vizinhos que eu não vou falar, mas todos eles devem rever. Coloquem em primeiro plano o equilíbrio das finanças do seu município, porque sem equilíbrio de finanças não há possibilidade de cuidar do seu povo, principalmente da saúde, porque ninguém escolhe adoecer. E todos nós sabemos que saúde não é barato em nosso Brasil. A TV Macaguá está apresentando o programa Conversas e Entrevistas. O nosso convidado é o professor Ivan Alonso. Nós estamos falando sobre o quadro, o cenário do município de Tenente Laurentino, e nós agradecemos a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Compartilhe, né, deixe sua opinião, né, o programa fica gravado, e nós agradecemos a todos que têm nos acompanhado na programação da TV Macaguá. Nossos agradecimentos. O professor Ivan, você está falando sobre a questão de finanças. Eu ainda quero falar um pouco sobre o quadro, né, que um agente de saúde, o Inácio Macedo, ele foi vereador em Tenente Laurentino, eleito, né, em 2012. Em 2016 ele é candidato a prefeito. Ele perde as eleições por 10 votos para a atual prefeita, Sueli de Araújo. E em 2020 ele consegue ser eleito prefeito de Tenente Laurentino. E com a maioria, né, comentada pelas redes sociais, por analistas políticos do estado do Rio Grande do Norte, essa maioria, ela se deveu a quê? Na sua concepção? Alguns problemas geram essa situação. Um dos primeiros é a transparência. O que eu observei nas últimas campanhas e gestões, pelo menos nas últimas 3, foi que houve falta de transparência na campanha, e essa falta de transparência, ela tende a se instalar na gestão. Quando há falta de transparência, não se tem como mostrar o serviço prestado. Aquela pessoa, aquele sujeito, aquele detentor de um cargo público, principalmente do executivo, mas também isso se estende ao legislativo, deve ter transparência e deve mostrar seus serviços prestados. Deve usar os meios de comunicação que dispõe. Um prefeito não pode recusar os meios de comunicações que existem ali disponíveis em sua comunidade. Não pode recusar de uso de a nosso exemplo que eu vejo aqui em Tenente, que se instala hoje, um prefeito, um gestor, não pode recusar o uso
dos meios de comunicações, tal qual nós temos aqui a Web Macaguá e principalmente a nossa rádio comunitária. Porque a rádio comunitária ela está em quase todas as residências do município. Nem todo mundo tem tempo para estar todo momento com uma mídia visual na mão, mas todas as pessoas podem sim estar fazendo suas atividades e com uma mídia auditiva ao lado, ouvindo a rádio. Eu acredito que, pelo que eu conheço desse rapaz que ganhou Inácio, que ele tem se tornado um amigo do povo, ele não vai recusar o uso. Eu tenho, pelo que eu conheço dele, dos últimos 8 anos que acompanho ele, tenho essa crença de que ele vai querer o uso, tá, da Web Macaguá e da nossa rádio comunitária, que é muito boa, está situada bem, tem um alcance bom. É isso aí, né? Nós estamos conversando com o professor Erivan Alonso, falando sobre a conjuntura do município de Tenente Laurentino. O professor Erivan, no caso, Inácio Macedo, ele, quando perde as eleições em 2016, a gente observa que ele ficou muito presente nas comunidades, na Feira Livre, nas festividades. Vê as eleições de governo, ele deu uma expressiva votação junto com a população e os vereadores. Você acha que isso, como também os 5 vereadores que foram eleitos pelo seu grupo político, né, isso deu energia, deu gás, né, o ex-prefeito Francisco Dantas Titico permaneceu, a vinda do ex-prefeito Jorimar Tavares, da vereadora Rosenilda, do vereador Auricélio, isso fortaleceu essa vitória, esse grupo político? Veja bem, o legislativo tem sua função. Há um fator crucial para ele continuar a fazer isso, ele manteve-se amigo do povo, mas ele tem um fator que realmente tem peso. Inácio Macedo, ele tem, como agente comunitário de saúde, ele tem 90% dos agentes do município junto a ele. E o que acontece? Ele segurou esses agentes junto a ele com toda a amizade. Esses agentes conhecem toda a população. Quando eles perguntam quem é esse cara que foi candidato para você, os agentes vão dizer, é meu amigo. E isso tornou o Inácio amigo do povo. Veja que, enquanto o legislativo organizava as articulações para se manter unido, porque é muito difícil manter um grupo de 5 vereadores com pensamentos tão diferentes, inclusive com idades, né? Idades diferentes, porque o Ricardo Moraes entrou agora há pouco, bem jovem. Manter um grupo unido desse, sem os recursos financeiros de uma máquina pública, é muito difícil. E agora, isso leva ele a um novo patamar. O que nós observamos agora é que Inácio Macedo deixa de apenas ser um representante da classe de agente de saúde municipal. E ele hoje passa a ser um representante dos agentes comunitários de saúde estadual. É o agente de saúde prefeito. Ele é, entre os 167 prefeitos, o agente de saúde prefeito, aquele que vai lutar pela classe. E pelo que a gente conhece dele, pelo que ele prega, ele vai cuidar dos de casa primeiro. Mas quando ele for, não tenha dúvida disso, para a ANSO, para a Associação dos Municípios, e quando ele for fazer os discursos dele em reuniões fora, na capital ou em outros estados, que ele terá a oportunidade, como todos os gestores, ele vai levar essa imagem, o agente de saúde prefeito. E o que acontece é que ele se torna automaticamente um representante da classe em nosso estado. Não concorda? Nós estamos aqui com o professor Erivan falando sobre a conjuntura política em Tenente Laurentino, e Erivan ele tem uma visão muito ampla do contexto, né, da gestão que já passaram no nosso município, né, tem suas observações, não é, muito importante na nossa conjuntura, e ele cita, não é, Erivan, e na verdade eu até vou fazer uma referência aqui ao nosso Paulo Freire. Essa questão parece do grande, né? Um agente de saúde candidato a prefeito.
É bem mais natural o fazendeiro, o médico, o doutor, o advogado. Eu vejo que todas as profissões são importantes. Então, de certa forma, havia um discurso nas entrelinhas que um agente de saúde era difícil chegar à prefeitura, né? E ele tem esse poder de articulação, né? de chegar a ser prefeito de Tenente Laurentino com a maioria de 1.179 votos, né? E elegendo 6 vereadores, né? Isso mostra-se uma resistência. Ou no caso, professor Erivan, como você vê as outras gestões que se passaram em Tenente Laurentino, você vê que passaram gestões, todas deixaram marcas, né? Claro, tem suas observações plausíveis e suas contrárias, né? Suas limitações, seus erros, isso é natural em cada ser humano. E o que você pensa que a futura gestão, ela deve pegar alguns erros, pegar alguns acertos, tirar suas conclusões e implementar uma política que venha beneficiar a população de Tenente Laurentino, né? Os munícipes. Como você pode se colocar diante dessa situação? As gestões, que foram poucas aqui na nossa comunidade, todas elas tiveram sua oportunidade de mostrar serviço. Isso é claro e evidente. A partir do momento em que algumas coisas definharam, desandaram, cada um teve seus problemas, o que acarretou o esfacelamento de seus grupos, o que acarretou o distanciamento de pessoas. E uma coisa que é preciso, olhando, não no retrovisor, mas olhando com toda a cautela, tudo que passou nesses últimos anos, é preciso que o novo gestor, que é esse rapaz que foi eleito agora, que ele veja que algumas coisas que aconteceram nos últimos anos. Não abandone o povo, que ele veja que não pode deixar o povo esperando, que ele não pode deixar seus conselheiros esperando, que ele não pode recusar a transparência, que ele não pode recusar o uso da mídia. Quando cumprir com essas situações, para que o povo do outro lado da gestão tenha compreensão do que está acontecendo, que seja sincero, que mostre que tenha transparência, haverá alguns gestos de compaixão uns com os outros. As pessoas notarão que terão que cuidar primeiro uns dos outros, do seu vizinho, da sua comunidade, do seu irmão. E aí, quando não conseguirem cuidar do seu vizinho, da sua comunidade, do seu irmão, é que irão à gestão. Essa é uma situação que eu imagino que já está acontecendo. Isso não é futurístico. Isto eu vejo que já está acontecendo. Nós agradecemos a todos que estão acompanhando a nossa programação, nosso programa Conversas e Entrevistas. Hoje o professor Erivan Alonso, né, está falando sobre o município de Tenente Laurentino, políticas públicas, né, resultados de eleição, observações, né, os pontos de vista que ele tem diante da situação. O professor Erivan, nós tivemos uma eleição, né, 2 blocos políticos disputaram o poder executivo e legislativo, né, tendo a atual prefeita Sueli de Araújo, né, candidata com 8 candidatos a vereadores, e tivemos Inácio Macedo, candidato a prefeito com 14 candidatos a vereadores. E o resultado, né, foi o que está posto. E o que é que você diz sobre o poder legislativo? Essa eleição, o resultado, fique à vontade aí para dar suas opiniões, suas considerações. Eu notei algo estranho nessa campanha e depois que acompanhei os eventos, olhei, eu não fiz uso de redes sociais particulares minhas, mas olhei com pessoas o que estava acontecendo para que eu ficasse neutro, para que eu não defendesse ferrenhamente lado um, lado outro. Eu acreditei, eu disse a outra candidata que eu acreditava no projeto do rapaz, ela entendeu, ela não... A gente tem conhecimento, nós somos da mesma classe de professores, mas eu notei algo que foi um tanto estranho. Não houve... A questão da transparência ela é gritante. É quase todos os municípios do Brasil. Não houve divulgação dos trabalhos do Legislativo nesta
nessa última legislatura, como houve nas últimas duas. Veja que as últimas duas nós não tínhamos uma mídia tão ativa quanto tivemos nos últimos 4 anos. Isso me pegou de surpresa, achei estranho e fiquei preocupado. O que é que está acontecendo? Quando surgiu os nomes de candidatos e que eu soube que pessoas de nomes bons, com ideias boas para serem candidatos de ambos os lados, recusaram a ser candidatos, foi que me pegou me deixou mais surpreso ainda. E aí eu não sabia bem o que ia acontecer, mas quando eu fui olhar, realmente bate com a falta de transparência. Houve uma descrença gigantesca nesses últimos anos, principalmente durante a campanha, no legislativo. E essa descrença estava encaminhando para um número absurdo de votos nulos e brancos nas urnas. E nós tivemos que agir alguma coisa, a gente pediu calma, fomos trabalhar em cima disso. Nós estamos conversando com Erivan Alonso, agradecemos a participação de todos aqui pelas redes sociais da Web Macaguá, né? Nosso agradecimento à equipe técnica aí da pessoa de Giliard e Jean, né? Que tem nos apoiado, né? Antes nós tivemos o programa com o irmão Zal, da Igreja Assembleia de Deus, né? Gerando Fé, e nós agradecemos a todos que estão contribuindo com o nosso sistema de comunicação e todos que estão nos acompanhando. Professor Erivan, e hoje o resultado, né, sendo 6 eleitos no grupo do prefeito, né, e 3 na oposição. Você acha que houve uma renovação? Como é que você observa essa conjuntura, esse quadro que ficou? Quem foi reeleito? Os novatos, entre os jovens, mulher, né? O que você diz sobre esse quadro? Essa renovação ela não se deu apenas pelos candidatos. Acompanhando as mídias sociais, a gente vê que a renovação se deu por pessoas que estavam preocupados em pregar um discurso de que não votar não é o caminho. Não votar não é o caminho é votar. O caminho é procurar alguém que acredite no novo, que alguém que tenha uma visão de futuro, que trabalhe com os pés no chão e que busque realmente olhar para o outro. E aí isso começou com os próprios eleitores começando realmente a agirem e não deixarem a imagem do legislativo ficar como estava. A imagem do legislativo, eu acredito que nessa próxima legislatura vai ser elevada a um status social mais bem aceito pela nossa comunidade. No caso, professor Erivan, nós tivemos a reeleição do João Gonçalo dos Santos, né, Janga TT, do Francisco Cleudimar e do Tomazinho. E os outros 6 são vereadores, Ricardo Moraes e Eliel Delso, né? Del Bezerra, né? Não foram 5. E entraram 4 novatos, né? Que é a Regiane, né? A única mulher, é isso? O Arthur, né? Que é o filho do vereador atual Assis Salu, né? O João Macedo, que é o João do sindicato. Então, foram esses os vereadores, né? Que foram eleitos, né? São novos representantes de Tenente Laurentino. Então, o que você espera dessa nova Câmara, desses novos edis legisladores? Além de esperar que eles realmente se unam e pensem no próximo, na população, e que trabalhem em parceria uns com os outros, essa renovação ela faz bem à Câmara, faz bem ao povo, mas pedir também que esses que entraram agora, que sejam transparentes. Acredita que algo novo aconteceu, né? O pai colocou o filho e ele foi eleito. A gente acredita que isso não vai ficar assim, que na próxima um ou mais pode fazer isso também. Porque tem vereadores ali que têm filhos maravilhosos. Eles podem também. E esses meninos são inteligentes, estão em uma nova era, têm pensamentos já maduros e podem sim também, na próxima, fazer o exemplo que nós tivemos do nosso vereador veterano, Assis Salu, em que colocou o filho e está aí para fazer um bom trabalho, tem uma boa formação, o menino já tem um certo serviço aí
prestado, mas não divulgado ainda, e acreditamos que ele vai ser transparente, porque ele realmente tem um grau de intelectualidade, né, considerável, não vai querer ser um vereador apagado, como a gente ouve nas casas por aí. Pessoal, nós estamos no programa Conversa Entrevistas, falando sobre a conjuntura de Tenente Laurentino, gestão, candidatos eleitos, candidatos que não disputaram, vereadores que não disputaram a eleição. Foi o caso da vereadora Rosenilda Lúcia, né? A mãe do vice-prefeito eleito, a esposa do vice-prefeito Jorimar, e do vereador Auricélio. Eu quero pedir perdão que eu não citei o vereador eleito Bico de Ouro, né? Então nós temos 5, não é isso, que foram reeleitos: Cleudimar, Tomazinho, Janga, Del e Ricardo Moraes. Os novatos foram Arthur Salu, João do sindicato, João Macedo, Regiane e Bico de Ouro. Então, esse é o novo quadro, né? Os novos edis do Poder Legislativo aqui de Tenente Laurentino. O meu caro professor Ivan, diante do resultado das eleições, você é uma pessoa que tem uma visão ampla. Você acha que o nosso município, o município mais alto do estado do Rio Grande do Norte, tem potenciais que o Poder Legislativo, Executivo pode incrementar ações, reivindicações, junto à iniciativa pública e privada, que merece ser acordado em Tenente Laurentino? Sim. Um dos principais, que inclusive você acompanha desde o início, é a luta por essa estrada da produção, né? A gente vê o que está acontecendo com outros municípios, em que há uma grande dificuldade em conseguir verbas. Infelizmente, as verbas estão cada vez mais difíceis. Essa estrada já tem décadas para ser trazida para a nossa comunidade. A luta de prefeitos vizinhos conseguiu trazer para até Lagoa Nova, mas nós ainda somos muito carentes. E isso precisa de união, precisa ser revisto. Eu acredito que a Câmara, em união, junto com a gestão, podem sim ver uma maneira de arranjarem uma parceria com os prefeitos vizinhos e conseguirem a verba para que nós tenhamos uma estrada decente, porque todos nós sofremos por não ter um local para escoamento da produção e principalmente quando é na época chuvosa, essa estrada que é muito alta para a Florânia, ela nos deixa aquém, e há aquela que desce para São Vicente, que ainda é do barro. E essa lagoa, ela tem tudo para trazer prosperidade para a nossa comunidade. Verdade, essa estrada da produção, né, um grande marco, seria um benefício, e como já foi feito, né, Ivan, 10 quilômetros de Santo Tomé a Cerro Corá, já foram feitos mais 15 de Cerro Corá a Lagoa Nova, tem mais, eu creio que talvez uns 5 entre Currais Novos ali, aliás, Lagoa Nova e Geraldo Dantas, né? Então eu creio que o prefeito eleito Inácio, que tem abraçado essa causa, inclusive nós participamos de audiência em Santana do Mato, em Lagoa Nova, em Cerro Corá, em Santo Tomé. Eu espero que ele abrace, né? O prefeito de Lagoa Nova, Luciano, também tem interesse. Eu creio que, né, a prefeita eleita de São Vicente, os novos prefeitos, enfim, é um potencial que deve ser, né, pensado e buscado, né, recursos para isso. Professor Ivan, como você atuou mesmo? Você é um agente, você é um servidor público, é um professor, é um líder, né? É um cidadão de bem. Eu só estou aqui, fico um pouco assim, não vou dizer triste, mas parece que eu já passei dos 18 anos, porque eu fui professor, fui seu professor. Hoje você trabalha comigo, né? Hoje você está aqui, tem um potencial, você tem um vasto conhecimento na área da educação. E você, como você atuou na política? Neutro, participou diretamente, indiretamente, contribuiu? Como foi sua posição? Veja bem, eu como agricultor de essência, eu passei no primeiro concurso aqui aos 18, me tornei servidor público até 2013 do município. Depois saí, fui trabalhar fora e aos poucos a gente articulou e eu vim para a escola estadual. Não sou do quadro efetivo,
mas sempre acompanho, meus amigos estão aqui, então eles sempre me procuram para a gente conversar, dialogar. Nessa questão política de atuação, ela não vem de agora, eu não atuei nessa campanha. Em 2012, esse jovem Inácio Macedo teve o convite para ser candidato a vereador. E ele procurou um rapaz para apoiar ele com votos. E o rapaz era muito ocupado e disse: eu apoio e arranjo mais. E aí ele me procurou na calçada da casa dele para perguntar se eu poderia cuidar da campanha dele, porque ele sabia que eu tinha feito um pouquinho em 2008 com o Del, meu amigo. A gente não tinha experiência, ele ficou suplente. Eu fui estudar como é que se elege um vereador e eu aceitei o convite. Ele ligou para a pessoa que tinha convidado e a gente começou a fazer o trabalho. A gente cuidou, montou uma equipe nos primeiros 30 dias, devagarinho. Nós fomos fazendo a articulação, praticamente sem recursos financeiros, até ele chegar aonde chegou. Segundo lugar, né, foi uma surpresa, a surpresa da campanha de 2012 foi ele. Depois que ele ganhou, a gente fez, eu lembro que nós tivemos uma conversa que a gente realmente tinha que ter. Você ainda quer minha ajuda ou o que eu fiz está bom? Aí ele disse: o que você pode me ajudar? E eu falei: eu posso articular, que eu estou estudando, eu posso articular para que você se torne, em 36 meses, o nome para ser candidato a prefeito da nossa cidade. Você mantém em crescimento, em linha ascendente, em 36 meses. Ele aceitou, conseguiu, perdeu por 10 votos, foi uma campanha acirrada, né? O grupo do outro trabalhou muito melhor e deu o que deu. Ele manteve-se e nessa campanha eu não estive em grupo de coordenação, não estive em carreatas, não estive em eventos. Eventos fui olhar dos dois lados, passei olhando os dois para ver como era o comportamento do povo, o que era que estava acontecendo. Você mantém crescimento, ele aceitou e eu recebi um convite. Eu tenho o meu papel agora não foi tanto para a campanha dele, porque eu não entrei na coordenação. Mas eu tenho uma vantagem que é considerável, que gestores que já passaram sabem muito bem. Eu conheço praticamente todas as pessoas do município pelo nome completo. Essa vantagem que eu tenho me deixa... Essa vantagem do Senado, essa vantagem me deixa à disposição de prestar serviços. Quando eu soube que a minha vizinha, minha aluna, queria ser candidata, em cima da hora, eu já tinha meu compromisso como vereador, como amigo e como político, e eu achei admirável, é muita coragem de uma jovem dessa. E alguém chegou para mim e me convidou para cuidar da campanha dessa menina. Mas eu não a conheci como política. Então, eu conheci ela como minha amiguinha, amiga do meu filho, cuidadora do meu filho, do grupo de escoteiro, protetora do meu filho e minha aluna maravilhosa que trabalhou comigo. Nós fundamos o Grêmio Estudantil, inclusive ela foi a vice-presidente. E eu aceitei, mas eu não a procurei, porque realmente 18 anos a gente fica um pouco desconfiado. E eu fui atrás disso, e nessa campanha realmente eu cuidei da campanha da menina. Dei minha contribuição para o povo, para articular, mas cuidei da campanha da menina. A Regiane Macedo, né, que terminou o ensino médio, tem essa história do grupo de escoteiro, tem uma participação na Igreja Católica, né? Ela é neta da nossa primeira mulher, eu posso dizer assim, escritora da Serra de Santana, foi Dona Terezinha de Jesus Borges. Seu pai, Raimundo de Tomazinho, é escritor, escreveu músicas, né? E ela é de uma família também tradicional aqui, que é a família de Dona Porcina, a família Macedo, né? E a gente, né, viu que a campanha da Regiane, ela ganhou, né, força, né, o carisma dela, a participação da Regiane. E eu faço uma observação, não sei se você vai concordar, Ivan. Na segunda live dos candidatos, a Regiane ela ganhou um corpo maior na sua campanha.
E a gente viu, né, houve a participação da população, pessoas como você, né, que é um líder, um cidadão, o próprio advogado Dr. Rosberto também abraçou, outras pessoas, eu peço até desculpa por não citar o nome de todos, mas a Regiane ela ganhou uma ascendência muito forte, né, e teve um resultado que, como se diz, ela venceu numa posição privilegiada. E hoje o Rio Grande do Norte, né, a gente está vendo nas redes sociais, tem citado Tenente Laurentino, né, essa única mulher, essa jovem de 18 anos, sendo eleita vereadora de Tenente Laurentino, e a gente vê que a linha do discurso dela é um discurso progressista, é um discurso muito amplo. A gente espera, né, que Regiane faça esse bom trabalho. Professor Ivan, o que você quer falar ainda sobre a Regiane? Sim, tem algumas coisas curiosas, né? Só que o pessoal sabe de coisas, mas algumas coisas curiosas acontecem em eleições e que não vai a público. Ontem aconteceu uma muito engraçada. Uma menina, eu estava em minha casa, eu estou sendo aprendiz de marceneiro, fazendo uns artesanatos. Na hora de folga, tardinha já, pôr do sol, uma professora passou e me convidou para uma carreata. Eu disse, mulher, de quem? Ela disse, surpresa, para a Regiane. Aí, deixou o horário, o local. Eu pensei, eu não votei nela porque não pude, porque eu tinha dado a palavra a um amigo, compromisso é compromisso. Tem que ser sincero, mas eu cuidei da campanha da menina, eu vou. Ela disse, tudo bem. Quando eu cheguei em frente à igreja para essa carreata, e o povo chegando, e eu perguntei a um dos meninos, quem organizou essa carreata? Aí não sei, alguém disse, criaram um grupo de zap. Quem criou esse grupo de zap? Aí um rapaz chegou e disse, foi Nívia. Quem é Nívia? Essa menina. Ei, você, quem organizou essa carreata? Aí ela falou, fui eu. E quantos anos você tem? 13. Meu Deus, eu fiquei pasmo. Aí eu perguntei, e quem vai puxar essa carreata, menina? Aí ela falou, você, dessa bis. Isso foi um fato curioso, porque a campanha dessa menina Regiane foi feita em 3 bis. Moto bis, aquela 100. A dela, e a do pai, e a do meu filho. Porque o meu filho votou nela. Ele queria, né, declarar voto a ela. Então, nós conseguimos. O que a gente fez foi isso. Não, era o que tinha para andar. 3 bis. Aí, veja, eu digo, essa menina, se eu acreditei nessa outra menina, Regiane Macedo, de 18 anos, ontem eu não poderia, de forma alguma, deixar de acreditar em outra menina de 13. Só porque a diferença era 5 anos? Não. Nós temos que confiar nos jovens. E foi maravilhoso, deu certo. A gente veio, pegou ela de surpresa em casa, trouxe às ruas, ela andou, agradeceu. Cada um foi para sua casa feliz, não houve baderna, não houve reclamação. Pessoas assistiram nas ruas. É uma coisa nova que está acontecendo. E digo mais uma que eu acho que está acontecendo e vai acontecer. Como houve essa descrença no legislativo, nós ainda tivemos, né, votos brancos e nulos que não deveríamos. Pessoas que não querem, aqueles representantes que tinham várias, são 22 pessoas para representar. O que vai acontecer a partir de agora é pessoas voltarem a ter crença na política, uma nova política que recuse os gastos financeiros dos últimos 3 dias da política velha, uma nova política em que se acredite nos jovens. Eu acho que, a partir de agora, não teremos mais problemas em arranjar, lá do A ao B, não teremos mais problemas em arranjar candidatos para o legislativo na próxima campanha. Eu acredito que pessoas vão se oferecer, vai sobrar candidatos, porque está se instalando uma nova era de crença no legislativo, de pessoas que prestam serviço. Pessoas que foram eleitas ali hoje são pessoas que têm serviço prestado. O que falta a essas pessoas é divulgar esse serviço da melhor forma possível para que não haja mais uma falta de transparência. Cada pessoa que tenha serviço prestado e que tenha divulgação desse serviço prestado, só precisa de uma coisa para continuar no legislativo: uma boa equipe para trabalhar. Ninguém ganha campanha sem uma boa equipe. Cada um, vou repetir, porque isso é maravilhoso.
Cada pessoa que está no legislativo só precisa de 3 coisas: ter serviço prestado, ter divulgação, boa divulgação de seus serviços prestados e uma boa equipe para trabalhar, porque não se ganha nada sozinho. Até na Mega Sena você tem que jogar com alguém, tem que sair de alguma forma, tem que usar alguém. Não se ganha campanha sozinho. É isso aí. O professor Erivan está falando sobre a conjuntura Intendente Laurentino. E Erivan, você fala de uma coisa que é importante. Você falou que ontem houve uma carreata da candidata vereador, da vereadora eleita, né? A Regiane Macedo, a questão do respeito. Nós somos uma família, nós somos daqui, né? Isso é interessante que haja o respeito. Nós vimos os candidatos, né, pedindo paz, pedindo respeito, consideração, até porque a política ela tem esse jogo, ele tem esse entendimento. Muitas vezes você está no grupo de oposição, depois situação, depois você se une, depois diverge. Então, isso é importante que as famílias de Tenente Laurentino pensem no bem, respeitem, né, as autoridades, seja a prefeita que está deixando o poder, seja o prefeito que vai tomar posse, seja vereadores que estão encerrando, né, a Rosenildo, o Assis Salu e o Auricélio, que não foram candidatos, né? Respeitar e ver que cada um tem um papel importante. E o que a gente fica feliz, Ivan, é que a gente vê os filhos de Tenente Laurentino, as famílias conduzindo. Né? Você diz assim, eu falei aqui em Dr. Rosberg, o filho da terra, o menino que ajudou a construir, é você que é da agricultura, é de uma família tradicional aqui, que está à frente de escolas, de serviço público. Né? A gente vê, hoje a gente com a equipe aqui na UEB Macaguá, pessoas que estão no IFRN, que foram nossos alunos, e é interessante que a cidade de Tenente Laurentino seja funcionário público, comerciante, empresários, né? Médicos, agente de saúde, Gari, né? Nós temos um vereador, Eliodelso, que é servidor público, o Arthur, que é contador, nós temos o Bico de Ouro, que é um trabalhador, né, também. Então nós temos Tomazinho, que é um professor. Então assim, a gente vê as famílias como... Isso é importante para todos nós. E assim, professor Ivan, me diga uma coisa, como você vê, o que você sugere, né, o papel desses novos vereadores da Câmara, do prefeito, né? Até mesmo eu acho que você pode até englobar nós cidadãos, como a gente se comportar. Eu sou um cidadão, eu preciso da maternidade, do serviço público, como deve se comportar a Câmara, o gestor e a população diante do município que aí está, né? Diante dessa realidade, como você vê isso? Isso é uma questão que há anos que eu penso. É muito complexa e, olhando o que acontece em Colatina, no Espírito Santo e outros municípios do Brasil com bons gestores, eu vi uma reflexão em que a gente deve levar adiante. A nova política ela pode se instalar ou pode ser a ruínas. Ela pode vir a ruínas. Mas ela só vem a ruínas se a ganância por poder for maior do que o desejo de prosperidade. Você lembra que, volto a falar a questão histórica, né? Os grandes impérios definharam por causa da ganância do poder. Os bons impérios foram entregues a outros por causa da prosperidade. E a esses outros, quando desequilibraram suas finanças por causa de rachas, divisões, por ganância, esses definharam, foram as ruínas. E eu acredito que aqui na nossa comunidade, é uma cidade maravilhosa, pessoas boas, e nós temos agora uns alunos jovens, novos, que estão estudando e não estão querendo mais ir para outro município trabalhar ou ir embora, estão querendo voltar e trabalhar. Nós temos vários exemplos aqui que voltam para cá para mostrar serviço. Eu acredito que o que vai acontecer agora é uma recusa à ganância por poder.
Nós temos essa menina, eu fico orgulhoso muito dela, eu sou até vaidoso quando falo dela, porque essa menina, eu digo aqui que essa menina não sabe, ela pode ter aprendido depois da campanha, antes da eleição. Essa menina não sabia quanto é o salário de um vereador e nem quanto é descontado. Em momento algum da campanha dessa menina, a partir do momento que eu topei trabalhar com ela, em momento algum a gente discutiu, eu, ela e a irmã, nós discutimos, e uma equipe boa que nós montamos vagarosamente, foi tardia, mas deu certo. Em nenhum momento nós discutimos quanto ela iria ganhar. Eu tenho orgulho de dizer isso, tenho testemunhas disso, elas sabem que isso é nosso. Eu não sei quanto vai ser, eu não sei quantos são os descontos, e fiz questão de não ir atrás. Quanto é que o vereador está ganhando hoje, que eu sabia, mas fiz questão de esquecer. E fiz questão de não ir atrás, quanto vai ser, saber o salário mais na frente que foi aprovado. Fiz questão de não saber, elas também não fomos a questão financeira. A campanha dessa menina, o que foi gasto na campanha dessa menina, não dá para comprar um notebook para um desses rapazes que estão nos ajudando a estudar o que o IFRN pediu. Não dá para comprar um notebook desse. Então, a menina entrou sem dever um centavo a ninguém, a menina terminou a campanha sem dever um centavo a ninguém. Foram de votos espontâneos, porque nós fomos trabalhar o carisma dela para diminuir os votos nulos e brancos nas urnas. E isso vai se instalar agora. A ganância por poder, a ganância por recursos financeiros, está dando lugar a pessoas que tenham compaixão, que cuidam dos outros, como ela e esses rapazes que estão ao redor dela, essas moças, estão preocupados com esses grupos sociais que nós temos em Tenente e Laurentino, que é uma bandeira dela, proteger os nossos jovens. A segunda resposta, isso é para o Legislativo e o Executivo, proteger a juventude. A segunda resposta, no que diz respeito a nós, população, eu, você, eu voto aqui, moro aqui, nasci aqui, fui criado aqui, conheço praticamente todas as pessoas, não sou servidor municipal mais, mas trabalho para o Estado, aqui na Escola Estadual, que é uma escola maravilhosa. Nós estamos num processo de reelaboração profissional, a nossa escola está num processo de recriação de novas condições de aprendizagem. Sou servidor de Florânia, tenho acesso a pessoas maravilhosas, onde prestamos um bom serviço. Mas enquanto eu, eleitor de tenente, minha família, enquanto população, é preciso cautela em algumas situações. O que está acontecendo já é algo muito novo. Veja bem, nas últimas gestões, quando houve perca de um lado para outro, mudou o quadro político, 90 dias, ou 85 a 90 dias de transição política. Veja como isso é grave hoje. É preciso que haja um acordo entre a gestora atual e esse gestor futuro, agora que ganhou, para que eles tratem o máximo de equilíbrio essa transição, porque é impossível. Eu trabalhei aqui como secretário da Câmara de Vereadores no ano 2006, trabalhei em 2013 como coordenador de gabinete e percebo a dificuldade com documentos, como é horrível prestar contas. E eu sei que a gestora atual tem uma equipe boa para trabalhar, mas é preciso que se compreenda e que as pessoas que estão fora tenham compreensão disso, que eles precisarão de um tempo, mas também eles precisam fazer um acordo. Eles precisarão de um tempo. Não dá tempo prestar conta de 4 anos de gestão em 44 dias. Depois que ocorrer essa transição, aí vem uma outra situação. Que os 2 últimos gestores sofreram muito, e muitíssimo mesmo. Eu acompanhei, conheço os 2, nunca tive problema com nenhum dos 2, por isso que eu acompanhei de perto. Os 2 sofreram muito no primeiro ano, quando entraram, que tiveram que receber uma prefeitura de outra forma de trabalho e que tiveram que fazer um equilíbrio de finanças para os seus projetos que tinham propostos, que precisa, cada um é diferente. Eles sofreram muito com
com alguma, eu não posso dizer incompreensão, mas alguma busca por pessoas que ainda não sabiam que naquele momento não era o ideal para buscar. Como? Se o gestor ele precisa de um tempo e precisa de espaço para poder equilibrar as finanças e, enquanto isso, planejar tudo o que ele prometeu e propôs. Se no primeiro ano o gestor, enquanto equilibra as finanças, organiza o seu povo, a sua equipe, e está planejando o que vai fazer e recebe uma cobrança em massa, que foi o que aconteceu com os 2 últimos gestores, a tendência é haver um certo estresse e perca de adesões. E essa perca de adesões, essas percas, elas geram discursos negativos logo no primeiro ano. E esses discursos negativos dificilmente são eliminados. Geralmente eles se estendem. Fica muito difícil trazer essas pessoas de volta. E o que é preciso acontecer nessa nova política, se realmente se está se instalando, como eu acho que está, no meu ponto de vista, é uma compreensão. E que eu acho que uma das perguntas que tem que ser feita, essa pergunta é nossa, minha e sua, mas é uma pergunta para a população também. Eu acho que em outro momento vou repeti-la, mas vou dizer. Todas as pessoas que estão entendendo precisam se perguntar: o que é que nos une? Principalmente, eu acho que essa pergunta, se eu tivesse tido a oportunidade de dizer em 2012, em 2016, eu teria dito, eu não tive a oportunidade, né? Mas nessa eu estou tendo. As pessoas que apoiaram esse rapaz, que votaram nele, que acreditaram no projeto, eles têm que se perguntar, bem como as que não votaram lá, que estão lá, têm que também se perguntar, o que é que nos une? E os que estão no projeto dele, muito mais ainda, o que é que nos une? O que foi que uniu esse povo para dar essa votação a esse rapaz? E se algo uniu, algo maior, por que esse algo não pode se estender pelo menos alguns meses do primeiro ano, enquanto ele equilibra as finanças, monta a sua equipe e planeja e começa a fazer o que ele se propôs a fazer? Meses, geralmente não chega a um ano para isso, mas o que eu acompanhei de outras gestões, realmente eu acompanhei Júnior Janúcio em Florânia, levou meses para ele chegar a isso. Na verdade, né, tem várias observações, pontos de vista, né, e o professor Erivan, ele está falando sobre, né, o quadro, o contexto político, a gestão que vai se instalar, como, e ele está mostrando, né, essa questão de equilíbrio entre essa transição. Né, o município, quando a população está educada, quando há o respeito, né, até porque nós temos que ter a consciência de que, Erivan, aqui é a nossa casa, nós vamos morar aqui, nós precisamos de respeitar um outro. Amanhã a gente, na verdade, as eleições passaram, né? Deve-se baixar as bandeiras, azul e vermelha, e pensar na bandeira branca da paz, na bandeira do trabalho, né? Nós que somos servidor público, nós que somos agricultores, comerciantes, pensar no melhor para Tenente Laurentino, né? Cada município, né? Ver o que tem de bom, se tem pessoas que não votaram, se tem, e aproveitar esse povo, né, nos seus setores e contribuir com o desenvolvimento do nosso município, da nossa comunidade. Então, professor Ivan, nós temos um prazer imenso, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Você tem um conhecimento, você tem uma experiência, uma atuação, né? E nós vamos o programa já está chegando ao final, né? Nós estamos com o professor Erivan Alonso, é graduado em letras, é psicopedagogo, é funcionário público, é um cidadão de bem, né, do nosso município, e fica para as suas considerações finais, acrescentar algo se não foi perguntado, se não foi colocado, né? A Web Macaguá, o objetivo é mostrar, né, nós estamos abertos a receber igrejas, cidadãos, representantes de igreja, da sociedade, autoridades constituídas civil, militar, religiosa. A TV, o objetivo é esse.
E a nossa programação nós estamos construindo, de deixar o povo, né, da Serra de Santana, né, esclarecido, para tirar dúvidas, dar suas opiniões. Então, professor Erivan Alonso, faça suas considerações finais para a gente encerrar o nosso programa Conversas. Agradeço a oportunidade e acredito que um dia voltaremos para falar sobre educação, mas hoje esse assunto é pertinente, é o momento dele. Eu acho que é preciso terminar dizendo que cada um de nós tem a compreensão de ver o outro, de ver que é difícil e compadecer-se do colega, do seu vizinho, do amigo, da família, fazer o máximo que puder pelos seus colegas enquanto essa prosperidade não chega. E é preciso que dê tempo ao gestor. Eu termino assim. É preciso que se dê tempo ao gestor para ele planejar. As pessoas não planejam fracassar. Cada pessoa que fracassa só o faz por não planejar. Eu repito, ninguém planeja fracassar. Todo mundo que fracassa só fracassa por não planejar. Boa noite, obrigado a todos. Nós agradecemos a presença do professor Erivan Alonso, né? Nós aqui da Web Macaguá ficamos felizes com a sua participação, suas considerações, suas observações, sua opinião, e dizer ao povo intendente Laurentino, a quem está nos acompanhando, nós agradecemos, né, as pessoas, né? Foram muitas que se colocaram aqui, nosso boa noite, nossa gratidão. Não vou falar do nome para não correr o risco de não citar todos, mas dizer, gente, é tempo de paz. Eu entrevistava na quarta-feira passada o pastor Manuel Geraldo e a gente terminou o programa com a palavra amor. Palavra que é difícil no momento desse, né? Quem ganhou, quem perdeu, quem era do A, quem era do partido B, nós somos de Tenente Laurentino. E dizer a todos que vamos respeitar o outro, vamos se unir, vamos trazer ideias, vamos conversar, né? Vamos nos apoiar, porque nós vamos estar aqui e aqui é o nosso lugar. Tá bom? Obrigado pela atenção e valeu, estamos gratos a todos.